Olá, boa noite. Boa noite a todos. A Matra 14, Ana Matra Oficial, Patrícia, boa noite. Dr. Jefferson, quem estou vendo aqui entrar. Minha amiga Frida, boa noite. Lauro. Felipe Calvê, sempre nos prestigiando. O Oscar, Direito do Trabalho, que tem um blog Direito do Trabalho Crítico, também já está aqui com a gente. Ó, eu acho que a doutora Noêmia já pediu para entrar. Ela vai entrar pelo Insta da Ana. Sim, ela entrou pelo Insta da Ana Matra. Já está entrando aqui a nossa convidada. Olá, minha querida. Oi, Érica, boa noite. Já Boa estamos noite. aqui dentro do tempo, não é? Pontualmente. Pontualmente. Tá conseguindo me ver e me ouvir bem? Veja, belíssima amiga Érica, estou enxergando muito bem e te ouvindo muito bem. Que coisa boa, que coisa boa. Matar um pouquinho a saudade, né? Que não nos vimos desde o ano passado, eu acho, pessoalmente, né, Noêmia? Acredito que desde o ano passado, já que quando nós retomamos aquela força para o trabalho legislativo presencial, logo em seguida veio a pandemia e, bom, e com ela os fechamentos, né? Exatamente. A semana do fechamento eu já tinha passagem comprada para Brasília para fazer atuação no parlamento, como a gente sempre faz. E aí tivemos que, né, cancelar ali a minha viagem. E aí, desde então, ficou só a saudade dos encontros virtuais. Ainda bem que eles existem, né? Não é verdade, Érica? É o paradoxo da distância, mas da aproximação, né? A tecnologia Exatamente. possibilita isso. Exatamente. Então, vamos lá, né? Eu vou te chamar de Noêmia, de presidente. O vício de chamar de minha presidente é grande, então eu vou chamar de minha presidente, tá bom? E para quem não me conhece, eu sou Érica Secato, sou juíza substituta da Terceira Vara de Lages, em Santa Catarina, sou vice-presidente da Amatra 12, atualmente sou membro da Comissão Legislativa da ANA Matra, da nossa Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, da qual a nossa convidada, a doutora Noêmia, é presidente, e sou também gestora auxiliar do Trabalho Seguro, do programa Trabalho Seguro aqui em Santa Catarina. A nossa convidada, então, hoje é a doutora Noêmia, que tem um currículo invejável, vastíssimo, e vou pedir licença para vocês para ler o currículo dela, porque foi impossível conseguir gravar esse currículo, né? Que então a doutora Noêmia Porto, a juíza Noêmia Porto, ela é doutora em Direito, Estado e Constituição pela UNB, mestre em Direito, Estado e Constituição pela UNB e especialista em Direito Constitucional por essa mesma universidade. Juíza do Trabalho desde março de 1998 no TRT da 10ª Região. Integrante dos seguintes grupos de pesquisa: Percursos, Narrativas e Fragmentos, História do Direito e do Constitucionalismo, Trabalho, Constituição e Cidadania, do Laboratório de Estudos da Cidadania, Administração de Conflitos da Justiça, todos da Universidade de Brasília. Doutora Noêmia foi diretora da Escola Associativa da Magistratura, da EMATRA 10, em 2 biênios, de 2000 a 2003, de 2006 a 2008. Integrou a comissão executiva do Observatório da Constituição e da Democracia entre 2009 e 2010. Presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 10ª Região, na Matra 10, nos biênios 2011, 2013 e 2013 2015. Foi secretária-geral da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, da nossa ANAMATRA, no biênio 2013 2015. Foi também diretora de Cidadania e Direitos Humanos, também da ANAMATRA, no biênio 2015 2017. Vice-presidente da nossa ANAMATRA no biênio 2017-2019, a nossa atual presidente da ANAMATRA do biênio 2019-2021 e participa do comitê, como eu disse, o currículo é grande. Ela participa do Comitê do Trabalho instituído pelo CNJ para dar efetividade à Resolução 255 sobre a participação feminina no Judiciário,
que é um assunto que ela também aborda brilhantemente, que temos que fazer uma live com a doutora Noêmia sobre esse assunto, né, Noêmia? É membro da Comissão Ampla de Aprimoramento e Elevação do Direito do Trabalho, formada pelo Conselho Federal da OAB, do biênio também, gestão 2019-2022, biênio não, triênio aqui, né? E tem experiência docente em Direito Constitucional e Direito do Trabalho, individual, coletivo e processual. É autora de artigos e livros publicados. Depois desse currículo todo, a princípio não seria preciso dizer mais nada sobre a excelência da nossa convidada, né? Mas eu faço questão de dizer aqui publicamente o que eu já te disse uma vez, pessoalmente, não sei se tu lembras, que tu és uma inspiração e um exemplo para mim, Noêmia, porque desde a primeira vez que te vi, eu nunca vou esquecer que eu te vi como dirigente associativa, mulher, loira, linda, combativa, forte, inteligente, firme e ao mesmo tempo delicada e equilibrada. Essa foi a minha primeira, o amor à primeira vista ali, a primeira vez que eu te vi. Depois, te conhecendo um pouquinho melhor, que essa vida associativa me propiciou, também passei a admirar a juíza, a professora, a mulher, a mãe, que eu sei que tu és, a amiga, por que não amiga? Porque tá sempre uma pessoa sempre disposta a ajudar a todos, ouvir a todos. E desde o juiz no mundo, na vida associativa, desde o juiz mais novo, tanto na carreira quanto nas questões associativas, como eu, primeira vez que te conheci, acho que fazia parte do Conselho Fiscal, não entendia nada de associativismo, e mesmo assim sempre fosse muito amável e sempre ouviu, desde os mais inexperientes até os mais experientes, como eu vejo tatuados no CR hoje, onde estão nossos ex-presidentes da ANAMATRA, né? A nossa diretora de comunicação, a Patrícia Santana, ela também compartilha dessa minha admiração, né? Como a grande maioria das mulheres que têm a oportunidade, das mulheres e homens que têm a oportunidade de conhecer. E como a Patrícia está em Brasília, eu pedi para ela escrever umas palavras para ela descrever rapidamente a Noêmia. Ela escreveu o seguinte, eu vou ler aqui de novo, porque também a Patrícia não tinha como ser muito curta para falar de Noêmia, não tem como. Daí, a nossa diretora Patrícia Santana, então, ela escreveu o seguinte: Noêmia Aparecida Garcia Porto, nossa presidente da ANAMATRA, excepcional líder associativa, juíza, mulher e mãe. Conviver com ela nesses últimos meses foi, para mim, um grande aprendizado de como ser firme e acolhedora ao mesmo tempo e de como saber lidar os múltiplos interesses que envolvem o coletivo. Firmeza e acolhimento, que para mim são palavras que a traduzem e que a trazem em todos a necessária segurança para continuarmos o trabalho associativo, mesmo às vezes em um cenário tão adverso que é causa de muitas incertezas. Firmeza, mas sem inflexibilidade, pois é pronta para ouvir e para mudar o rumo quando é necessário. Acolhedora e sensível, mas sempre pronta para fazer as cobranças que são necessárias e para exercer a sua liderança, que é nata. Também é grande fazedora de pontes para caminhos tortuosos e grandes abismos. Noêmia é capaz de construções e saídas excepcionais com uma habilidade ímpar. Enfim, Noêmia é múltipla e é capaz de ser muitas em uma só. Isso a faz bela e a faz com uma personalidade riquíssima. Se no início da nossa gestão na ANAMATRA ela era presidente, hoje é minha querida amiga Noêmia. Noêmia, é um privilégio estar ao seu lado. Essas foram as palavras da nossa colega Patrícia Santana, dirigida a ti, nossa presidente, nossa amiga, nossa inspiração, nossa inspiradora. E por tais razões, por todas essas razões, não haveria pessoa melhor para encerrar esse ciclo de lives da Matra 12, que hoje é a última do ano e não poderia ser ter mais ninguém além de ti aqui para encerrar isso com chave de ouro junto com a gente. Foram 53 lives desde abril. E para fazer uma retrospectiva desse ano tão turbulento que a gente passou, como eu disse, não tinha pessoa melhor. Nós temos um colega, Noêmia, que brincou que não gostou do nome, que não ia assistir. Não vi se ele já entrou aí, o Paulo Ebes. E ele disse que não gostou do nome porque 2020 foi tão ruim que não quer retrospectiva, não quer lembrar do que passou em 2020. Mas é sempre bom a gente lembrar e discutir, né, presidente, a gente conseguir tirar várias conclusões disso e
Claro, e aproveito para te agradecer, dispor do teu tempo, que eu sei o quanto é corrido, o quanto é atribulado para ti, para estares aqui com a gente. E queria também aproveitar a cumprimentar os nossos colegas que estão entrando, os que eu estou vendo. Gente, desculpem, eu não sou tão hosts como a colega Patrícia, como a colega Maria Beatriz, que levam isso aqui muito bem, então não consigo acompanhar, mas eu vi que o nosso vice-presidente Colucci também já está aqui nos prestigiando, esteve conosco na semana passada, o Rodrigo Trindade, os outros que eu já tinha mencionado. Desculpem se eu não vou conseguir acompanhar e nomear todo mundo. Tá? E Noemi, então, depois de falar tudo isso que é de coração e é verdadeiro, eu acho que todos que estão aqui assistindo, que te conhecem, sabem que eu não exagerei, eu passo a palavra para as tuas considerações iniciais. Ô, minha querida Érica, agora eu não sei exatamente por onde começar, tá bem? Eu sou uma mulher de muitas palavras, eu costumo dizer que eu acho que eu nasci falando, eu falo muito, mas em alguns momentos eu fico um pouco sem palavras. Você me deixou sem palavras, Patrícia Santana também me deixou sem palavras. Eu acredito que se alguma qualidade eu tenho, Érica, certamente vem das amizades que eu consegui construir nesse percurso. Você é uma grande amiga. Patrícia Santana é uma grande amiga e vocês duas são mulheres que eu admiro bastante. Pela força, pelo destemor, pela coragem, por saber que não sabem e por saber agir sabendo o que fazem. Enfim, vocês é que são múltiplas. Eu agradeço demais o convite, a oportunidade de estar aqui. A Matra 12, uma matra importante. Vocês, como líderes associativas, são muito importantes. E eu não poderia, de hipótese nenhuma, recusar um convite tão honroso como esse. Eu vi em alguma das listas, já não me lembro qual, alguém fazendo uma belíssima observação sobre a Matra 12. Que quantidade de lives vocês fizeram, essas 53, imagino que hoje é a 54ª. Isso envolve planejamento, envolve esforço, envolve engajamento, envolve o propósito de se colocar para o debate público. Isso não é uma coisa fácil, ainda mais em tempos de pandemia. E a Matra 12, capitaneada pelo Kilser, pela Patrícia, por você, que são grandes líderes, fizeram um belíssimo trabalho nesse imprevisível e peculiar ano 2020. Então, vocês estão de parabéns. Honra minha poder estar aqui nessa que seria a última live, encerramento de 2020. Eu fico aqui à sua disposição. Você falou em retrospectiva, não foi, Érica? E aí, hoje eu estava pensando, na hora que estava escrevendo um texto que me foi solicitado, e alguns dizem a mesma coisa. Como falar de um ano tão difícil? Como falar de um ano que implicou em perdas pessoais para muitas pessoas, que implicou em refazer os caminhos, em adiar planos, em se reinventar todos os dias. Mas é muito importante ter uma análise crítica disso que é o ano que está se encerrando e do nosso presente. Até para que a gente possa compreender que o futuro é desafiador. E para enfrentá-lo e fazer diferente, nós precisamos saber e talvez analisar o que nós encaramos em 2020. Como pessoas, evidentemente, como magistrados, como líderes associativos, mas também como membros de uma instituição como o Poder Judiciário. O próprio sentido do que é justo está em constante transformação no imaginário das pessoas. E nós, magistradas e magistrados, temos um papel aqui a desenvolver nessa construção do sentimento do que é justo e o que é o sentimento de justiça, que não é um sentimento estático e se transforma o tempo inteiro. Então, muito obrigada, Érica. Patrícia Santana, assim que eu tiver uma oportunidade, o tempo permitir, gostaria de te dar um abraço em razão dessas palavras tão calorosas. Imagina, né? Agora eu também fico até emocionada com as tuas palavras, mas tudo que foi dito é a pura verdade mesmo, que a gente sabe, conhece e vê o que tu passas pra gente, né? Tanto como profissional, como pessoa. Então, te agradeço muito por estar aqui. E então, dando início, né, ao nosso assunto tão difícil, que é uma retrospectiva desse 2020 no mundo do trabalho e na justiça do trabalho,
eu pensei em a gente contextualizar, tu falaste de futuro, mas contextualizar um pouquinho com o passado, né, presidente? Porque em 2017, com a publicação, a promulgação da Lei 3.467, com a chamada reforma trabalhista, o direito do trabalho e a justiça do trabalho em si já foram muito afetados, alterados, aviltados, por que não dizer, né? Com a lei que não houve, né? Que foi publicada sem ter havido uma maior participação, né, da sociedade em geral, das entidades de classe. Em 2018, essa luta foi por finalzinho de 2017. A luta associativa começou bem antes, né? Antes, para evitar, a gente sabe muito bem o quanto se lutou para tentar evitar essa lei. Mas em 2017, enfim, no final, veio a reforma trabalhista e passamos 2018 arcando com as consequências dela e estudando e tentando nos adaptar. 2019, nos primeiros dias, nós sofremos uma ameaça contra a existência da própria Justiça do Trabalho em si. Então, já iniciamos o 2019 lutando, né, tanto junto aos poderes executivo e legislativo, quanto através de por meio de trabalhos acadêmicos, publicação de livros e artigos defendendo a nossa existência. Aí, começamos 2020, né, ainda continuando pensando nessa luta e nos trabalhos a fazer, veio a pandemia, veio o estado de calamidade. E a Justiça do Trabalho, depois de todos os reveses que sofreu, foi chamada a protagonizar, a ser protagonista nessa pandemia, muitas vezes, né? Diante de tantas mudanças e alterações que aconteceram, edições de MPs na calada da noite. Então, a Justiça do Trabalho, não que tenha perdido a sua importância, mas voltou a ser ainda mais, ser chamada a ter ainda mais voz e ainda mais espaço para demonstrar o trabalho feito por nós, juízes e juízes do trabalho. E claro que a ANAMATRA foi sempre fundamental nessas lutas todas. Então, presidente, partindo daí, assim, como você vê esse 2020? Você vê que a Justiça do Trabalho foi, de fato, valorizada, foi, de fato, ganhou um novo viés, uma nova aparência diante de tudo isso que a gente passou? Eu acredito, Érica, que o direito social e o direito material, ele é indissociável da procedimentalidade desse direito. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você se refere à Lei 13.467, chamada de reforma trabalhista, do déficit de discussão democrática na época da sua aprovação, todos os debates, inclusive entre nós, sobre os eventuais benefícios ou eventuais problemas da reforma trabalhista, nada disso esteve dissociado do papel importante da Justiça do Trabalho. Não funciona assim. A gente não discute a reforma da CLT, uma reforma radical em cima da CLT. Isso nada tem a ver com a valorização ou a desvalorização da Justiça do Trabalho. Isso tem a ver com nós, né? Tem a ver conosco em termos de uma instituição formal. Então, 2017 nos consumiu muito nesse debate, entender o que era reforma, qual era o seu impacto, o que isso significava na prática, a redução do número de ações, o problema de acesso à justiça e os muitos embates. Em 2018, ainda sobre esses reflexos da reforma trabalhista, o desemprego estava a olhos vistos, o aumento da informalidade também, e a questão do acesso à justiça do trabalho não se resolvia e não se resolve. Não vinha à tona o julgamento da ADI 5766 no Supremo Tribunal Federal, e os juízes e as juízas do trabalho de primeira instância, os desembargadores no segundo grau, os ministros no TST, tendo que lidar com o controle difuso de constitucionalidade, ao que eram chamados o tempo inteiro a responder. Quando nós chegamos em 2019, me lembro muito bem como hoje, em outubro de 2019, vem a tentativa da apresentação de uma PEC para a extinção da Justiça do Trabalho. Claro que a linguagem, Érica, ela nunca é neutra, porque supostamente ela não era uma PEC de extinção, supostamente ela era uma PEC de junção da Justiça do Trabalho com a Justiça Federal. Evidentemente, uma proposta que ignora o tamanho da Justiça do Trabalho, a nossa capilaridade, o nosso orçamento e a nossa estrutura.
E quando vem essa tentativa de apresentação de PEC no mês de outubro de 2019, ficava muito claro que o momento ali, animado já por aqueles discursos que vinham desde 2017, a ideia era de atacar a Justiça do Trabalho, porque atacando a Justiça do Trabalho você ataca os direitos sociais, né? Porque para que serve a Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho é uma instituição, um ramo do Poder Judiciário, um ramo autônomo do Poder Judiciário, que serve como uma forma de garantia à prevalência dos direitos sociais quando violados. Então, quando você ataca um sistema de justiça, você pretende atacar o direito a que essa justiça serve de garantia. E aí a gente encerra 2019, começa o ano 2020 com vários desafios. No âmbito da ANAMATR, o primeiro deles era o de continuar um trabalho firme dentro do Congresso Nacional, dentro dos atores políticos na Câmara, no Senado, no Poder Executivo, mostrando a relevância da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho como um fiel da balança, a Justiça do Trabalho como um fator de equilíbrio, a Justiça do Trabalho capaz de combater o dumping social, a Justiça do Trabalho capaz de garantir a concorrência leal, né? Estávamos com esse desafio e, ao mesmo tempo, revelando os dados empíricos, os dados concretos, os dados estatísticos, já daquilo que seria o próximo a 2 anos da reforma trabalhista. Para a gente tentar tensionar um discurso do retira direitos e se criam postos de trabalho. Para além desse tipo de debate, vamos ver como eram os dados estatísticos do início do ano de 2019. Estávamos ali discutindo esses dados que eram e demonstravam o aumento do desemprego e da informalidade, debatendo a importância da Justiça do Trabalho num cenário de desigualdade social muito grave, quando então veio a pandemia em março de 2020. E naquelas reviravoltas que é difícil analisar nesse momento, mas talvez depois a história nos permita contar, eis uma coisa sobre o que se falou em 2020, foi sobre o trabalho. Se falou o tempo inteiro em 2020 sobre a necessidade de trabalho, sobre a proteção do trabalho, sobre não ter trabalho, sobre o papel dos sindicatos na redução ou na não redução remuneratória. E no meio de tudo isso, a Justiça do Trabalho. Eu posso dizer que o nosso campo, o campo da Justiça do Trabalho, que é o campo do direito material, mas que também é o campo do direito processual, passou a dominar a linguagem pública. Quantas reportagens durante o ano 2020 falaram sobre o trabalho, sobre as medidas provisórias, sobre a questão dos informais, sobre o auxílio emergencial, enfim, a Justiça do Trabalho, o trabalho, a proteção ao trabalho, voltaram fortemente à cena em 2020. Não por outra razão, não se vem à tona falar da extinção da Justiça do Trabalho em 2020 sem que haja uma enorme crítica e um enorme desgaste para esse tipo de discurso, porque ele deixou de ter aderência social. Ele não tem aderência social. A aderência social hoje está em se discutir às claras um projeto de país que necessariamente passe por um projeto de rearticulação do mercado de trabalho, de uma proteção social abrangente e fora, longe das deprimentes desigualdades sociais que nós temos, e a Justiça do Trabalho como um ator social relevantíssimo. Então, o que eu vejo de 2020, Érica, foi uma reviravolta impressionante sobre o nosso campo, que é ao mesmo tempo do direito material, mas também do debate judicial. Exatamente, presidente. Foi até uma contradição, né? A Justiça do Trabalho nos últimos 2 anos foi tão desvalorizada, até com restrições orçamentárias, né? Que foi um dos temas que a gente tinha comentado anteriormente, e tivemos severas restrições orçamentárias que até a gente quase que inviabilizaram a manutenção da Justiça do Trabalho em alguns TRTs, né? Como da 12ª região, inclusive, teve no início do ano, né, um grande problema orçamentário com tudo isso, e aí houve essa contradição que, ao mesmo tempo que se desvalorizou, foi-se cada vez mais
chamada a Justiça do Trabalho a resolver, a dirimir os conflitos e as controvérsias geradas pela insegurança jurídica que se tornou esse ano. Né? Nós tivemos uma calamidade, nós estamos vivendo uma calamidade pública de saúde e também jurídica, por que não dizer, né, presidente? Porque a insegurança jurídica tomou conta, foram MPs, foram com revogação de MP convertido em lei. Caducidade, enfim. Caducidade, os jabutis enfiados, né, nessas MPs, nessas leis, no momento de virarem leis. Então, como você vê, diante de tudo isso, assim, o trabalho dos juízes e juízas do trabalho nesse momento, nesse período que passamos? Eu acho que até dividiria em 3 aspectos, Érica. Em 2016, desde 2016, a Ana Matra denuncia que nós sofremos, naquela ocasião, um corte orçamentário discriminatório. Chegamos a discutir esse corte orçamentário discriminatório no Supremo Tribunal Federal, mas por maioria de votos nós não logramos êxito no reconhecimento dessa inconstitucionalidade. Feito isso, a partir de 2016, a Justiça do Trabalho tem procurado se reinventar com essa lógica orçamentária. E ela é um problema? Porque isso significa uma falta de investimento público, aonde esse investimento tem que existir, que é um sistema de justiça capaz de garantir o equilíbrio dentro do mercado de trabalho, das relações trabalhistas. Agora, em 2017, 2018, 2019 e também em 2020, a Ana Matra tem revelado o tempo inteiro a importância de se manter íntegro o patamar orçamentário da Justiça do Trabalho, para se evitar que um novo ou possível corte, como aconteceu em 2016, volte a ocorrer, porque isso coloca em risco a nossa instituição. No caso das medidas provisórias, o que eu mais percebo foi que a Ana Matra, naquele momento, se tornou uma grande interlocutora dentro do Congresso Nacional. Exatamente. Então, parlamentares de partidos políticos dos mais diversos, porque o partido político, evidentemente, para nós, não interessa em que matriz ele está. O que interessa é nos colocar para o debate, para o diálogo público. E, em razão das medidas provisórias e das nossas manifestações públicas, muitos parlamentares, inclusive novos de mandato, né, e diversos partidos políticos passaram a pedir e a procurar notas técnicas e manifestações da Ana Matra para conseguirem balizar o seu próprio discurso durante a pandemia e durante a tramitação das medidas provisórias. Esse foi um aspecto importante. O outro foi trabalhar o tempo inteiro contra isso que você chamou de jabutis, porque aconteceram sempre. E era papel da Ana Matra e continua sendo tentar discutir e mostrar a importância de um processo legislativo rígido, de um processo legislativo legítimo, de um processo legislativo transparente. E não há rigidez, não há transparência e não há diálogo público num processo legislativo em que o tempo inteiro a população e nós somos surpreendidos com os enxertos de previsões. E acredito que aqui a Ana Matra, juntamente com outras entidades da sociedade civil organizada, fizeram um belo papel de denúncia desses jabutis, recolocando o processo legislativo no seu rumo. Tanto é verdade que diversas dessas medidas provisórias simplesmente caducaram. E a que foi convertida em lei, exatamente aquela sob o benefício emergencial, a Ana Matra teve algum papel ali, eu acredito um papel muito importante. Talvez o principal deles, revelar e denunciar desde março que qualquer política pública que viesse em tempos de pandemia deveria visibilizar os trabalhadores e as trabalhadoras informais. E, de certa maneira, essas medidas provisórias, depois convertidas em lei, trouxeram, talvez não de maneira suficiente, mas trouxeram, sim, visibilidade à situação dos informais. Também coube a Ana Matra, desde março, revelar qual era o problema dos intermitentes, que a situação peculiar dos trabalhadores intermitentes não poderia ser esquecida, que são trabalhadores que protagonizam contratos, mas os contratos podem estar absolutamente esvaziados do seu conteúdo principal. Então, eles precisariam ter um tratamento específico através de uma futura medida provisória, o que efetivamente acabou acontecendo. Também a Ana Matra teve sua contribuição para revelar o recorte de gênero do mercado de trabalho brasileiro.
E tivemos aqui a nossa contribuição nesse debate. E, de fato, a medida provisória, depois convertida em lei, acabou se lembrando de um dado estatístico brasileiro muito relevante, que é o aumento exponencial do número de famílias monoparentais femininas, lideradas, portanto, por mulheres, e que essa condição deveria constar numa política pública. Então, nós tivemos um trabalho, digamos, intenso. Qual é o nosso trabalho? Possibilitar o diálogo, trazer o aspecto técnico, mostrar a experiência que vem da magistratura do trabalho, a magistratura mais experiente em mercado de trabalho, a mais experiente no que diz respeito aos direitos sociais. E no terceiro bloco veio a história do fecham os fóruns, mas eu não posso ter um lockdown da Justiça do Trabalho. Nós não poderíamos ter um lockdown da Justiça Social operante. E aí foi belíssimo ver magistrados e magistradas se reinventando o tempo inteiro, pegando os seus próprios celulares, os seus computadores, reaprendendo, fazendo reuniões online, tentando fazer as audiências, fazendo conciliação por WhatsApp, enfim, não parando. E eu vejo, Érica, olho para essa magistratura engajada, essa magistratura qualificada, essa magistratura prestou um belíssimo serviço público durante o ano 2020. Trabalhadores, trabalhadoras, empregadores e empregadoras tiveram uma justiça do trabalho que não parou e que continuou firme diante dos seus propósitos, a despeito, inclusive, de muitos sacrifícios pessoais. Eu falo dos sacrifícios pessoais, Érica, porque é inegável ouvir do vocabulário dos nossos magistrados e magistradas as expressões como cansaço, como esgotamento, e que estiveram presentes nessa excessiva rapidez na adaptação da magistratura, que era uma magistratura acostumada com a presença, com a audiência, para uma magistratura que, dentro da sua própria casa, continuou fazendo o seu papel dentro do limite máximo que conseguia, não sem desgastes, evidentemente. Por vezes, o estranhamento que isso causava na advocacia, a advocacia também preocupada com esse novo tempo, tentando alguma adaptação, e cobranças que vieram das corregedorias. Entre uma cobrança de advocacia ou resistência e cobranças das corregedorias, estivemos nós, os magistrados e magistradas, fazendo tudo o que podíamos. Então, eu vejo que o final do ano 2020, Érica, um ano muito difícil. Nesses três aspectos, talvez tenha deixado algum legado. O legado de um orçamento que até aqui segue, a despeito do corte de 2016, mas segue, segundo o nosso monitoramento legislativo, íntegro para 2021, o que é fundamental. Medidas provisórias devidamente debatidas, discutidas, publicamente colocadas para consciência pública e, claro, magistrados e magistradas trabalhando, eu diria, com toda a força e a coragem que a magistratura do trabalho nos ensina. Então, eu vejo 2020 como um grande ano, a despeito de tudo. Eu também, eu compartilho disso dessa ideia, porque foi um ano de muito aprendizado para todos nós, né, Noêmia? Essa questão mesmo do trabalho, como tu disseste, nós tivemos que se reinventar em todos os aspectos e, ao mesmo tempo, não parar ou intensificar os estudos, porque as alterações legislativas, tivemos as alterações estruturais de fechamento dos fóruns, se adaptar em casa para trabalhar de uma forma, muitas vezes, muito complicada para todos nós e para alguns mais, alguns menos, mas não foi fácil essa adaptação e também a adaptação, inclusive, do direito do trabalho, porque foi uma insegurança jurídica, como eu já falei, sem ser repetitiva, mas enorme, então a gente teve que estar sempre a um passo à frente para tentar resolver as lides que foram surgindo. A minha vara, por exemplo, no interior de Santa Catarina, esse ano fechou, a minha, da Patrícia, aqui em Lages, nós vamos fechar com mais de 3.000 processos. Coisas que não víamos há muito tempo, mesmo antes da reforma trabalhista que prejudicou o acesso à justiça. Então, desses 3.000 processos, grande parte deles envolveram questões por conta da pandemia, que foi aquela questão também muito discutida da liberação ou não do FGTS e até em que limite
né? E se a pandemia entraria ou não nos casos em que se permite a, a liberação da FGTS. Então, tivemos inúmeras ações aqui nesse sentido, o que redobrou o trabalho, redobrou esforços e realmente trouxe muito aprendizado para a gente. Mas, presidente, com relação às alterações legislativas, tem algumas que mais te preocupam, que foram prejudiciais ao direito do trabalho e que poderão se perpetuar mesmo após o término dessa pandemia, mesmo após voltarmos à nossa normalidade, né? Sairmos desse novo normal, voltarmos para o nosso velho normal? Tem alguma que mais te preocupa em prejuízo Minha do querida, direito do é que eu trabalho? acho que eu me preocupo, eu acho que preocupa todos os juristas, não apenas a mim, né? E para além do campo do direito do trabalho, essa disputa em torno da Constituição. Isto é, e aqui eu me refiro explicitamente ao Supremo Tribunal Federal e a tudo que isso pode influenciar em termos de reflexão do direito. A disputa do que é a Constituição. A Constituição é uma literalidade, a Constituição ela é uma aplicação pelo viés de princípios. Esses princípios, eles cabem qualquer coisa dentro deles. Existe mesmo um mínimo existencial a ser preservado no Poder Judiciário? Me preocupa bastante, eu diria, sobremodo, precedentes no campo do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito aos direitos sociais em particular, né? Quanto dessa construção jurisprudencial feita sob a lógica de uma pandemia não vai gerar uma história continuada de compreender o direito do trabalho. Um direito do trabalho, por vezes, tensionado no argumento ad terrorem, ou isso, ou desemprego, ou isso, ou passa fome. E esse argumento ad terrorem, muitas vezes o Supremo Tribunal Federal, em outros casos que não o trabalhista, sempre rejeitou como argumento não jurídico, compreendendo que o argumento ad terrorem é o argumento meta-jurídico, e na condição de não argumento jurídico, não pode basear decisões da Suprema Corte. Todavia, o que nós assistimos no campo do trabalho? O reverso disso, a entrada com força do argumento ad terrorem. Então, de uma ideia de um direito de crise, de um direito constitucional de crise. Isso tem que nos preocupar. Quanto desse debate, quanto dessa linguagem ainda vai permanecer entre nós para o pós-pandemia. E mais especificamente no nosso campo, e vinculado, evidentemente, à interpretação constitucional, isso que é um verdadeiro lockdown da negociação coletiva. Nós víamos de uma contradição tão grande que sequer a sociedade consegue compreender o discurso público, porque a reforma trabalhista veio embalada numa ideia de que negociação tudo, legislação nada, negociação absoluta, ainda que para minorar ou diminuir previsões legais. Vem a pandemia e o que a gente assiste? Negociação coletiva não é necessário, ela atrapalha, ela não é tão importante assim, vale mesmo a negociação individual. Então, veja, são parâmetros diferentes para as mesmas situações. E esse, digamos, lockdown da negociação coletiva me preocupa bastante. As entidades coletivas, elas podem ter e têm a nossa reflexão crítica, não é? Quanto ao que podem aperfeiçoar ou não, mas o lockdown de uma negociação coletiva avalizada pelo Poder Judiciário é um problema. Isso vai contra toda a lógica e toda a história do direito do trabalho como nós o conhecemos. Daí porque a expectativa para o futuro é que um rearranjo inclusive jurídico, seja pensado sobre a importância das entidades coletivas, das entidades representativas das trabalhadoras, dos trabalhadores e dos empregadores, como um meio, como um médio, como um mecanismo de tradução das demandas públicas e das demandas do mundo do trabalho. Eu resumiria nesses dois aspectos, eu diria, mais graves, que eu acho que ainda vão deixar os seus rastros e as suas pegadas para o futuro. Esses rastros e essas pegadas de um direito constitucional
de crise e tudo que ele lega, e um lockdown da negociação coletiva. Sim, exatamente. E uma das questões também, Noemi, que a meu ver tomou maior corpo com a pandemia, e eu acredito que veio para ficar, é a questão do teletrabalho, ou home office, como é chamado na iniciativa privada, né? E isso me traz também muita preocupação, porque o teletrabalho já é regulamentado, né, pela CLT, mas da forma como aconteceu agora por conta da pandemia, essa ida em massa dos trabalhadores para casa, trabalhando a partir de casa, sem uma devida regulamentação, né, quanto a questões econômicas, de custos de equipamentos, de internet, ergonômicas, da saúde do trabalhador, isso tudo, embora já existisse, eu acho que ganhou mais, né, ganhou corpo durante a pandemia e talvez continue, né? Talvez muitas empresas optem por manter seus empregados, né? A gente já ouve falar, a gente já escuta na mídia de empresas que realmente já fecharam suas dependências e não vão mais abrir porque viram que deu certo o modelo de trabalhar de casa. Inclusive nós, juízes, como tu já disseste, nos reinventamos e não paramos e continuamos trabalhando aqui. O que tu pensas a respeito desse teletrabalho? Do que é necessário? Do que a gente precisa lutar para regulamentar essa situação que talvez se perdure com mais força, Noêmia? O teletrabalho teve uma experiência bastante acelerada também, né, em tempos de pandemia. Uhum. Evidentemente que alguns setores, alguns segmentos econômicos já tinham dentro do seu imaginário, da sua forma de organização da produção, a ideia do teletrabalho. Agora, o que aconteceu foi um aumento exponencial e, claro, a abrangência para segmentos econômicos que até então não tinham no seu horizonte a perspectiva do teletrabalho. O teletrabalho traz, a gente sabe disso, algumas boas vantagens para trabalhadores e empregadores, né? Então, para pensar uma redução dos problemas ou do desgaste da mobilidade urbana, acho que essa é uma questão importante a ser pensada. A economia de tempo com isso, a redução do custo da empresa em razão do teletrabalho, a possibilidade do trabalhador ou trabalhadora ter uma melhor liberdade de organização do trabalho, são sempre pontos muito positivos. O uso intensivo da tecnologia, etc. Agora, o que preocupa? Nem tudo é benefício, né? O teletrabalho traz vários problemas e várias implicações. Uma delas é que nós não temos estudos suficientes sobre o impacto do teletrabalho em termos de medicina e segurança do trabalho. Nós não temos estudos suficientes que mostram os modos como adoecer no teletrabalho pode acontecer. Isso combinado com uma reforma trabalhista que imagina que o teletrabalho não possa ter a jornada controlada é um problema. Por quê? Porque nessa condição você passa a ter o teletrabalho como uma ideia de um trabalho continuado. E sem essa divisão do espaço casa-trabalho, por exemplo, que é uma divisão importante, mentalmente importante, emocionalmente importante, particularmente importante, essa zona que não divide o espaço da casa para o espaço do trabalho é algo que não tem ainda estudos suficientes sobre o seu impacto na vida das pessoas, na sua saúde, na sua criatividade para o trabalho, no seu gosto pelo trabalho, nas capacidades de reinvenção. Então, o teletrabalho, eu imagino, em algum momento ele vai precisar fazer algumas combinações. E essas combinações importam em não rejeitar a tecnologia como um mecanismo, eu diria, produtivo e positivo para trabalhar, mas também com travas claras, travas específicas, para que o teletrabalho não se transforme depois numa panaceia e que envolve agredir a integridade física, emocional e intelectual dos trabalhadores. Tem um estudo recente que tenta mapear o perfil dos trabalhadores em teletrabalho. E esse perfil, ele é bastante conhecido. Esse perfil envolve, na sua maioria, mulheres. E mulheres entre 30 e 39 anos. O que isso significa na prática? Significa que numa sociedade profundamente desigual na perspectiva de gênero, você está colocando mulheres trabalhadoras de 30 a 39 anos para trabalhar em casa, para que possam continuar
cumulando desigualmente os seus afazeres de trabalho com os atributos culturais dos papéis que supostamente são femininos, de cuidados, de organização da casa. Isso estressa, isso cansa, isso esgota. Então, o perfil de quem está no teletrabalho também pode ser um indicativo de como tratar a questão do teletrabalho, para que ele seja produtivo, bom, interessante, mas que não se transforme num verdadeiro pesadelo a médio e longo prazo, em termos de absenteísmo, etc. Né? Exato, exato. Presidente, uma outra coisa também que chamou muito a atenção nesse 2020, por conta da pandemia, foram algumas categorias de trabalhadores que se destacaram mais, que foram mais atingidos e envolvidos pela pandemia, né? Então, sem minorar outras profissões, uma das profissões que eu vi que foi objeto de maior análise e maior estudo dos operadores do direito, do mundo jurídico, durante essa pandemia, foi a questão dos trabalhadores de plataforma, né? Os trabalhadores de aplicativos. Esses trabalhadores, mais do que nunca, trabalharam enquanto a gente pôde ficar em casa, enquanto muitos de nós podemos trabalhar a partir de casa, ou se não trabalhássemos, né, os que não trabalham, ficar no isolamento social. Esses trabalhadores estavam na rua, nos servindo, trazendo comida para dentro de casa, fazendo transporte, e isso acabou trazendo um maior estudo a respeito deles. O que tu pensas com relação a isso, a uma eventual legislação tratando desses trabalhadores? Então, Érica, foi um grande assunto de 2020, essa ideia de uma indústria 4.0, como se fala, o Brasil 4.0, a Revolução 4.0, e em algumas manifestações em nome da Ana Matra, eu sempre gostei, preferi, fiz uma escolha, né? A escolha de chamar isso de trabalhador ou trabalhadora 4.0. Porque não se trata apenas da questão das entregas durante a pandemia. Nós estamos diante de mais uma reformulação no modo do trabalho, no modo de trabalhar, no modo de estar no mercado de trabalho. Evidentemente que, olhando para a Constituição Federal de 1988 e para as promessas constitucionais democráticas que foram feitas, nós, magistrados e magistradas, já conseguimos, em casos concretos, encontrar respostas a partir do primado da Constituição da República. Mas, convenhamos, isso não é suficiente. Quando se pensa em segurança jurídica, quando se pensa numa ideia de futuro, se imagina que ao parlamento cabe, sim, trabalhar e trazer um marco regulatório específico para essas novas, digamos, singularidades do mundo do trabalho. E um marco regulatório que leve a sério o primado da Constituição Democrática. E o que isso significa? Eu não acho, sinceramente, Érica, que todas as questões se resolvam no binômio ou no maniqueísmo, vamos dizer assim, do tem vínculo de emprego, não tem vínculo de emprego. Eu acredito que há uma outra questão aqui, é o modo de proteger quem necessita do trabalho para viver, independentemente do vínculo de emprego. Esse enigma é um enigma importante. E é um enigma que os juízes e as juízas do trabalho vão retrabalhar nos casos concretos, mas isso não pode ser um atributo só do Poder Judiciário. O parlamento tem um papel aqui, o Poder Executivo tem um papel aqui. E, infelizmente, nós vamos encerrar 2020 dependendo exclusivamente daquilo que o judiciário faz e faz bem, que é decidir nos casos concretos. Nós não temos no horizonte ainda nenhum marco regulatório legislativo para auxiliar nessa questão, que é pública, e nenhum projeto, nenhuma política pública do Poder Executivo pensando uma ideia de emprego ou uma ideia de proteção para além do emprego. E essa é uma questão importante. Agora, recentemente, Érica, eu estava dando uma olhadinha num texto antigo e vejo que, claro, 2020 visibilizou muito as trabalhadoras e os trabalhadores de plataforma.
mas essa não é uma questão exclusiva de 2020. Lembrava de um texto da revista Piauí de 2007, que chamava Vidas Paralisadas ou Vidas Quebradas. Era uma coisa assim o texto. E era um texto que relatava um fenômeno interessante. São os milhões, na época, milhares de trabalhadores que cumpriam microtarefas, com micro remunerações, sem um patamar jurídico de proteção. A revista falava dos entregadores motoboys naquela ocasião. Estamos em 2007, 13 anos atrás. Então, esse era um fenômeno que já vinha se apresentando como uma realidade. Milhares de trabalhadores sem a ideia de uma qualificação profissional específica, com microtarefas nas ruas das cidades brasileiras, expostos a riscos de toda ordem e sem nenhuma proteção jurídica clara e específica. Chegamos em 2020 e parece uma novidade falar da plataforma digital. De certa maneira, ela é uma novidade, mas ela é velha nova. Ela é velha porque já estava aí, sob os nossos olhos, e agora ela aparece, eu diria, de maneira mais escancarada no nosso cotidiano. A situação dos trabalhadores é a mesma, continua a mesma. O que mudou foi só a forma com que isso se dá e quem lucra com isso, né? Que antigamente, né, provavelmente nessa época desse artigo que tu mencionaste, eram diretamente as empresas. E agora a gente tem uma plataforma que acaba unindo tudo isso, desonerando ainda mais, afastando ainda mais a responsabilidade do eventual tomador ou, né, o dono da empresa, do restaurante, enfim, da entrega, dessa responsabilidade desses trabalhadores, né, Noêmia? Noêmia, apareceu uma pergunta aqui sobre o que a gente falou anteriormente, que tu falaste da questão do teletrabalho para as mulheres, que é do Lauro. Ele pergunta o seguinte: o empresário poderia ser responsabilizado pelo combate à violência doméstica no home office que determinou por economia de custos? E por quê? Uma ótima pergunta. Uma ótima pergunta, né? Aí temos a Valéria, que também comentou que ela estuda violência doméstica e também não tinha pensado nisso. Eu também não tinha pensado nisso. Como fazer uma ligação entre isso? O que tu acha? Érica, de fato, um dos dados horríveis, né, de 2020, o Brasil é um dos campeões, né, de violência doméstica, alguns estados mais que outros. Quando veio 2020, aquilo que já era um dado estatístico horrível para o Brasil no cenário internacional se tornou pior ainda. Então, aumentou realmente o número da violência doméstica em todos os campos. Falando em responsabilidade, eu responderia sim, Érica, mas numa perspectiva diferente. Quando se fala em responsabilidade, talvez para nós, os juristas, o que vem na mente, o que vem à cabeça automaticamente, é um elo de responsabilidade civil para fins de indenização, né? Se a trabalhadora teria o direito de reivindicar do empregador uma indenização por perdas e danos, porque colocada para trabalhar no teletrabalho também sofreu violência doméstica. Eu não acredito que seja essa a responsabilidade. Quando a gente fala de responsabilidade do empregador ou do tomador de serviço, é da sua responsabilidade na melhor organização do trabalho, que seja capaz de proteger trabalhadores e trabalhadoras na perspectiva ambiental. E a gente tem que perceber que essa mulher está numa extensão do meio ambiente do trabalho. É que a sua casa passou a ser meio ambiente do trabalho também. Então, o empregador deve se responsabilizar pela manutenção do emprego dessa trabalhadora, por colocá-la numa situação de licença remunerada, se isso for necessário, de lhe dar todo o suporte, inclusive psicológico e social, para que possa sair da situação de violência. O que não é uma resposta adequada, vê-la como um problema dentro do mercado de trabalho, dentro da empresa, e desligá-la porque em teletrabalho ela sofre violência e não rende aquilo que o empregador pretendia. Então, é uma ideia de se responsabilizar para uma ideia de proteger aquele que talvez, ou aquela que talvez, seja a grande alma do negócio. A grande alma do negócio são os trabalhadores e as trabalhadoras. São eles que impulsionam as empresas no Brasil e não exclusivamente os empresários. Então, eu não responderia sim para uma ideia simples de uma indenização por perdas e danos, mas responderia sim quanto uma obrigação patronal de manter rígido
o meio ambiente do trabalho com tudo que ele pode. E a casa passou a se transformar também no meio ambiente do trabalho. O nosso colega Felipe Calvet, também membro da nossa comissão legislativa, também escreveu, falaram praticamente juntos aqui. A casa do empregado em home office, na minha opinião, faz parte do meio ambiente do trabalho. E é isso mesmo, né? É uma questão que sempre vai ficar para ser resolvida. O melhor a ser feito é prevenir, no caso, né? É a responsabilização para que não aconteça e não somente na indenização posterior a isso, né, Noêmia? Estou vendo aqui que a doutora Maria Beatriz também entrou, que foi uma das grandes condutoras de lives também, aqui da Matra 12. Está aqui com a gente. O Ricardo também está, o maridão, né? Minha mãe também está, eu já vi entrando aqui. Estamos bem prestigiadas aqui. Mas voltando, Noêmia, uma outra coisa assim que em 2020 acabou acontecendo, não por conta da pandemia, não diretamente ligado à pandemia, mas talvez tenha se intensificado com ela, foram as questões, o maior debate sobre a questão das discriminações, principalmente a racial. Tu falaste na questão da discriminação de gênero, né? Mas também tivemos muitos debates e manifestações violentas até sobre a discriminação racial. Né? Começou lá com o caso George Floyd nos Estados Unidos, agora recentemente veio para o Brasil a questão do João Alberto, assassinado no Carrefour, né? Com toda a questão racial envolvida e ainda junto com terceirização no ambiente de trabalho, o que começou nos Estados Unidos como uma violência policial, no Brasil, né, como tem aquela brincadeira, o Brasil, a NASA tem que estudar, né? No Brasil conseguiu unir tudo. Uma violência racial, no caso, por motivos, questões raciais, de empregados terceirizados no ambiente de trabalho. Então, de que maneira que tu vês que isso tem afetado o nosso mundo? Tu achas que isso afetou o mundo do trabalho? Vai mudar positivamente o aumento do debate sobre essa questão? Érica, é uma questão super interessante essa que você coloca para a gente tentar fazer uma análise assim. A despeito de toda a polarização, que toma conta não só do Brasil, uma polarização política, uma polarização de debates, que toma conta não só do Brasil, mas de outros países do mundo, é interessante observar como a composição das sociedades são diferentes. O que se tem percebido é que, a despeito da polarização, a sociedade cada vez mais exige patamares de representação e representatividade. Então, se demanda por representação e por representatividade e por respeito nos espaços públicos, considerando todas as interseccionalidades. Isso envolve a raça, isso envolve o gênero, isso envolve a deficiência, isso envolve as questões da diversidade sexual. Não se aceita mais a ideia do padrão único, o padrão homem, branco, heteronormativo. Esse padrão tende a exaurir, ele está se esgotando. Se exige a ideia da diversidade. E, claro, nenhum dos casos que você citou, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, teriam causado tanta comoção assim, a despeito de toda a péssima violência envolvida, se a própria sociedade já não estivesse sensibilizada para essas questões. É que socialmente não se aceita mais. Não se aceita mais uma violência de gênero, não se aceita mais uma violência racial, não se aceita mais a discriminação por deficiência. Há uma demanda clara por inclusão. Há uma demanda clara por respeito. E está aí um local, está aí um lugar em que essa discussão se faz da melhor maneira, é o mercado de trabalho. As ideias de discriminação, as ideias de redução salarial, de salários que não são pagos corretamente. O próprio caso Magazine Luiza. Eu até escrevi recentemente um artigo, Érica, e fiquei pensando sobre ele, sabe, refletindo. O Brasil foi condenado em 2006, numa corte internacional, sobre um caso no Rio de Janeiro, em que uma determinada empregadora fez um anúncio no jornal
em que ela estava contratando uma empregada doméstica branca. Isso estava no anúncio do jornal. O Brasil foi denunciado numa corte internacional, o Brasil foi condenado por racismo. Eu fiquei refletindo sobre esse caso e depois refletindo também sobre o caso Magazine Luiza, que é o da contratação de trainees negros e negras. Por que eu fiz essa reflexão? Porque lá, naquele caso de 2006, tão pouco falado, tão pouco conhecido, tão pouco explorado, tão pouco estudado, tão pouco referenciado. Por que o caso Magazine Luiza é tão falado em 2020? Por que ele tomou as páginas dos jornais, os blogs, as mensagens de WhatsApp? Por que 2006 não incomoda? Por que Magazine Luiza incomoda em 2020? É interessante mostrar esses contrastes para perceber que a demanda por igualdade, a igualdade racial existe, está na linguagem pública, mas ainda incomoda bastante. Incomoda bastante numa sociedade que se imagina não racista. Uma sociedade que se imagina não discriminatória. Uma sociedade que se vê supostamente como uma sociedade igual em que a meritocracia resolve tudo. Essas ideias ultrapassadas de uma meritocracia por si, de que nós não discriminamos, de nós temos problema com raça, está aí às escâncaras. Está colocando as vísceras para fora. 2020 é o ano para aceitarmos que nós temos racismo estrutural, que nós temos discriminação de gênero de forma estrutural e que não há condição de possibilidade para uma sociedade realmente desenvolvida, justa, igualitária, se nós não encararmos esses problemas de frente. 2006, a gente não fez muita questão. 2020 está aí para todos verem que é necessário refazer o caminho. Exato. E eu acho que até essa questão do isolamento social, né, Noêmia, acabou fazendo com que esses debates e manifestações se intensificassem nas redes sociais. Eu não fiz nenhuma pesquisa acerca de, não faço a menor ideia se houve um aumento no acesso a redes sociais, a Facebook, Instagram, que existem há muitos anos, mas o isolamento fez com que nós ficássemos mais conectados. E estando mais comunicados, acabamos tendo mais acesso à informação e espaço de fala, espaço de debates. Então, tudo isso eu acho que vem firmando um novo posicionamento e veio para melhorar, né? Que mais um ponto que talvez 2020 também tenha sido um bom ano nesse sentido, né? De que as pessoas acabaram tendo mais espaço para conversar. E era uma das perguntas que eu ia te fazer, né, a respeito do o que tu pensas a respeito dessas lives que a gente tem feito, né, tanto a Matra 12 quanto várias Amatras e vários operadores do direito, os webinários que a Ana Matra fez agora recentemente também, maravilhoso, e vários outros, os cursos oferecidos online por vários professores, essa questão desses debates online. Tu achas que ajudaram com que as pessoas fora do mundo jurídico, a pessoa leiga na questão da matéria jurídica, tivessem um maior conhecimento, pudessem debater, criticar e colaborar com um pouco mais de propriedade, Noêmia? Tu achas que essas sementinhas que a gente tentou plantar aqui, eu falo a gente porque a Matra 12 tentou fazer isso, né? Estamos nós duas aqui tentando fazer isso, fazer uma reflexão também do que teve de bom de 2020, que o nosso colega falou que não ia nem assistir por conta do nome da live, e ele está aqui, o Paulo Ebert já falou que está presente. E tu achas que isso valeu a pena? Tu achas que isso também foi um ponto positivo de 2020? Ter aproximado a sociedade em geral das discussões jurídicas do mundo do trabalho, principalmente? Olha, Érica, eu posso te dizer que as redes sociais, elas têm um enorme potencial. Né? Um potencial que talvez antes da pandemia, nós como entidades associativas, que eu quero dizer, né? Talvez nós não estivéssemos explorando esse potencial da maneira como eu acho que deveria ser explorado. A pandemia nos obrigou a acelerar um pouco o passo. Exatamente. De maneira que eu considerei isso um dos pontos altos e pontos positivos. O que eu quero dizer?
nós nos colocamos para debater publicamente, nós nos expomos publicamente, através dos webinários, através das lives, através dos cards de internet, através dos vídeos, contribuindo para a formação, eu diria, de uma instância pública, né? Uma instância pública qualificada, uma instância pública crítica, capaz de refletir sobre as informações que chegam. Por quê? A rede social também é um local em que circula um incontável número de informações, não necessariamente verdadeiras, não necessariamente de qualidade. Então, se algum papel nós cumprimos aqui, é o de tentar fazer circular mais informações e, na perspectiva, pelo menos, o que temos tentado fazer, não é? Informações de qualidade. O Instagram da Ana Marta, por exemplo, atingiu mais de 10 mil seguidores. Nós temos Instagram desde abril, vamos para 10 mil e tantos seguidores. De alguma forma, esses seguidores se interessam pelo campo do trabalho, se interessam pela informação que nós temos para dar, para os destaques, para as notícias. Então, foi uma experiência que valeu muito a pena. E eu não acho que ela vai desaparecer no pós-pandemia. Talvez o pós-pandemia, quando esse momento chegar, ele será de uma produtiva combinação entre essas proximidades tecnológicas, mas também de outras possibilidades de presença, porque nós precisamos de presença, nós precisamos estar lá, nós precisamos olhar nos olhos, a gente, né, a ciência social aplicada é isso, é poder estar vivo e presente. Mas eu acredito que os webinários, as lives, elas vão se tornar recursos permanentes na proliferação de informação de qualidade, como compete a Anamatra e como compete, sim, às Amatras. Noêmia, tem uma outra pergunta aqui do Oscar, né, do blog Direito Trabalho Crítico, nosso colega aqui, nosso valoroso colega aqui, Oscar Crost, aqui da 12ª região. Ele pergunta, agora que eu vi, como eu disse, né, como a gente está falando de lives, realmente nós nos reinventamos para tentar trazer esses momentos de informação de qualidade. Então, não é a nossa praia nos expor, nos mostrar, não é o nosso meio, né? Nós temos, como eu brinquei no início, a doutora Maria Beatriz, a Patrícia Santana, a Andréia Passo, de colegas aqui da 12ª região, que conduziram lives perfeitamente, eu me inspiro nelas e acho até que uma delas deveria estar aqui fazendo essa live contigo, porque são muito melhores do que eu, mas não, como vice-presidente, como a nossa presidente, vou recebê-la como vice-presidente da nossa associação. Então, como eu não estou tão acostumada assim, eu não vi essa pergunta do Oscar, que ele já fez alguns minutos atrás. Se o controle de constitucionalidade sobre a reforma não resolve, o controle de convencionalidade resolveria? Acho que foi isso que o Oscar quis perguntar. O que tu achas dessa questão dele aqui? Então, Érica, você vê como as coisas são interessantes. Alguns anos atrás, antes da reforma trabalhista, no encontro que, enfim, um encontro que tinha... eu fui presidente da Amatra 10, né? Em 2 gestões, por 4 anos. E quando fui presidente da Amatra, nós fizemos 2 eventos internacionais. Um foi na Argentina e o outro foi no Chile. Por que eu estou fazendo referência a isso? Porque naquelas 2 ocasiões, eu escutei uma crítica, não sei se bem uma crítica, mas uma observação sobre o Brasil, diferentemente da América Latina. Isto é, a observação que se fazia era que nós, brasileiros, e aí, claro, nós, magistrados do trabalho, nós não tínhamos uma tradição de aplicar concretamente as normas internacionais do trabalho nas nossas decisões, diferentemente dos nossos colegas da América Latina, que já tinham um acúmulo, uma tradição de decidir concretamente nos casos envolvendo direito individual ou coletivo de trabalho, tendo como matriz de decisão normas internacionais do trabalho. Eles achavam isso interessante ou uma curiosidade, na medida em que o Brasil é um país grande, uma referência na América Latina, e é um país que é membro da OIT desde a sua criação em 1919. Depois dessa observação, eu realmente fiquei curiosa de perceber como sentenças nossas da época
e aqui eu estou me referindo a 2011, 2012, 2013, como sentenças nossas ou como acórdãos nossos, muito raramente se referiam a convenções internacionais. Depois da reforma trabalhista de 2017, e talvez um pouco antes disso, nós passamos a incorporar no nosso vocabulário a ideia do controle de convencionalidade. Uhum. Talvez lá em 2015, 2016, esse nome era até meio estranho para a gente, controle de convencionalidade. Exato. Mas eu acredito que 5 anos depois, isso já esteja presente no nosso modo de compreensão do direito do trabalho. E isso nem depende da reforma trabalhista. Qual é a compreensão que a gente precisa ter? Enquanto o direito nacional, e aqui eu me refiro à Constituição e às leis infraconstitucionais, o direito nacional se reproduz localmente, a economia se reproduz mundialmente. Como fazer essa conta dar certo entre uma economia que se reproduz mundialmente e um direito que se reproduz apenas localmente? Os desafios são mundiais para um direito nacional. Talvez voltar às origens no sentido de um direito internacional do trabalho seja uma grande resposta. É por isso que a convencionalidade entra no nosso vocabulário, ela se expande durante os anos aí de compreensão da reforma trabalhista e eu desconfio, não sai mais da nossa linguagem, que é para compreender que não se trata de uma aplicação, eu diria, se quisermos. As normas internacionais do trabalho ratificadas pelo Brasil, elas não estão aí para serem usadas acaso a gente acha que gosta delas. Elas são normas jurídicas e, nesse sentido, elas obrigam magistrados, magistradas, advogados, procuradores, enfim, a sociedade. Então, eu respondo sim à indagação do nosso colega, a de que o controle de convencionalidade é um controle que também entra no jogo hermenêutico de compreensão da nova realidade pós-reforma trabalhista e compromissada com a Constituição de 88. Noemi, a gente já passou de 1 hora. Tem mais uma pergunta aqui. Posso apresentá-la? Aqui, que é da Valéria aqui, ó. Acho que é a doutora Noemi, as mudanças no mercado de trabalho, modelo reprodução 4.0, como serão os reflexos desse modelo na Seguridade Social? Olha, minha querida, eu acho que a gente já consegue perceber esses reflexos, porque como nós estamos falando de hoje já milhões de trabalhadores com micro-remunerações, microtarefa. Microtarefa não significa pouca disponibilidade de trabalho, né? Microtarefa é o contrário disso. Muitas microtarefas, segundo a Universidade Federal da Bahia, que fez uma pesquisa recente, isso dá 66,5 horas de trabalho semanal. Isso é muita coisa. Então, micro-remunerações, microtarefas, excesso de disponibilidade de jornada, sem garantia jurídica mínima, sem garantia jurídica trabalhista, sem garantia jurídica previdenciária, a gente está percebendo aqui que isso não vai dar certo. Não vai dar certo, porque nós teremos gente adoecendo, pessoas se acidentando, chegando próximos à suposta idade de aposentadoria, sem cobertura previdenciária e sem recolhimento. Engraçado que quando se fala da crise da Previdência, a crise da Previdência, fica incompreensível para quem escuta os discursos da crise da Previdência. Você tem um mercado inteiro aberto em que não está imposto o recolhimento, como qualquer outro tem que ter, né? O recolhimento previdenciário de quem toma e se beneficia do serviço e o recolhimento previdenciário de quem trabalha. Sem esse recolhimento, eu não tenho o aporte securitário suficiente, mas eu terei demandas securitárias depois. Essa conta não bate. Daí porque a gente volta à perspectiva de que é urgente, urgentíssimo, um marco regulatório legislativo e uma política pública executiva clara para isso que nós estamos chamando de trabalho 4.0.
A resposta judiciária, ela vem nos casos concretos, mas nós não fazemos política macro. Quem faz política macro é o Poder Executivo, é o Poder Legislativo. O Judiciário atua de maneira contra-majoritária. A atuação contra-majoritária faz justiça, mas ela não é suficiente para um tipo de problema como esse, que é o déficit previdenciário. Exatamente. Minha querida, por fim, tomando mais um pouquinho do teu escasso tempo. Meu tempo é seu, Érica, meu tempo é seu. Ai, meu Deus, que honra. Mas da minha parte, assim, das grandes mudanças de 2020, eu queria saber o que tu pensas. Aproveitar e cumprimentar o Germano, nosso querido ex-presidente, que está aqui nos assistindo. Também viu o Treviso, não sei se ainda está, mas passou por aqui. E vários colegas, desculpem que eu não consegui ver e mencionar, mas agradeço a presença de todos vocês aqui. Último ponto, então, que eu queria te perguntar a respeito do que tu pensa, se vieram para ficar, se não vão, são as nossas audiências virtuais, que também foram aceleradas, né, nós nos reinventamos, como a gente conversou, por conta da pandemia, mas que, de certa forma, também auxilia em muitos casos em que o trabalhador mora numa região distante, né? Embora alguns tenham dificuldade, né, do acesso à internet, toda aquela situação que a gente de maneira nenhuma pode, né, prejudicar o acesso à justiça. Por outro lado, a gente também melhora o acesso à justiça com a possibilidade de audiências virtuais, né? E o que tu pensas a respeito? O que a Ana Matra pensa a respeito dessa questão que envolve diretamente os juízes e a justiça do trabalho? Sabe, Érica, pensando nos projetos que nós temos acompanhado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, sob a presidência do ministro Luiz Fux, talvez eu até responda com alguma convicção. Eu acredito que as audiências telepresenciais, elas vêm para ficar, mas não como tem sido feito atualmente, que é a nossa única possibilidade, é a regra, a gente faz como dá, enfim. No período pós-pandemia, e quando esse período pós-pandemia virar também é uma incógnita para todos nós, né? Mas quando em algum momento alguém disser isso é o pós-pandemia, vai ser inegável acumular essa experiência das audiências telepresenciais para combiná-las efetivamente com audiências presenciais. Esse equilíbrio entre os casos em que as audiências telepresenciais são pertinentes, são adequadas, e as presenciais vai ser um grande atributo dos magistrados e as magistradas na organização das suas pautas. E esse cenário já está muito claro no CNJ, quando, por exemplo, passa a prever o juízo 100% digital. Isso é uma sinalização para o futuro, né? Qual sinalização? Não para agora, não 100%, não para todas as hipóteses. Mas o que se olha para o futuro é que sim, um juízo 100% digital, ele poderá estar presente desde que as partes concordem e o magistrado considere que isso é pertinente para aquela circunstância. Então, o que aprendemos em 2020 será um legado para 2021, 2022, 2023. Quantas audiências podemos fazer? Quantas reuniões nós poderemos fazer atendendo, às vezes, o advogado que não pode se deslocar de outra cidade? Exatamente. E com um link é possível que essa reunião aconteça. Quantas reuniões telepresenciais com a equipe de trabalho da vara, do foro, por exemplo? Quantas audiências para a colheita oitiva de testemunhas? A tendência é que não exista mais carta precatória ou carta rogatória, que atrasavam o processo, por exemplo, né? Esse encurtamento das distâncias é algo extremamente positivo. Agora, o que não dá, na minha opinião? Não dá para ser uma justiça, especialmente no nosso caso, a justiça do trabalho, em que tudo é telepresencial sempre. O direito vivo, encarar a experiência é muito importante. Por quê? O virtual não é uma mera tradução do real. O virtual é um novo modo de pensar, é um novo modo de experimentar, um novo modo de compreender o conflito. Então, por muito tempo ainda, eu acredito, nós vamos combinar essas duas experiências.
sem abandonar nenhuma e nem outra. 2021 vai nos mostrar quanto nós seremos capazes de incorporar as duas possibilidades. E nós somos capazes. Exatamente. Somos capazes, trabalhamos muito, incansavelmente nesse 2020, da maneira que deu, como foi possível, como tu disseste. E eu acredito também que daqui para frente podemos aprimorar isso para vários casos. Né? Eu, aqui em Santa Catarina, tu sabes, né? O TRT12 foi um grande precursor nessa questão das audiências telepresenciais e a gente percebe claramente assim, a facilidade de muitos, até mesmo na condução dos processos, que se tinha medo, que se tinha o receio do novo, melhorar na qualidade, por conta que os advogados, às vezes o advogado de fora acaba contratando o advogado audiencista, como a gente chama, que não tem tanto aquele conhecimento da causa para fazer audiência, enquanto que nas telepresenciais a gente pôde fazer audiências com os advogados de fato das empresas, que conhecem a situação da empresa, que tem que tem possibilidades de acordo, que conseguem negociar melhor. Então, nós tivemos muitas experiências muito positivas assim com as audiências virtuais, né? E essa questão do nosso trabalho incessante, gostaria até de lhe fazer só uma menção aqui que o ministro Cláudio Brandão, ministro do TST, durante a abertura da Semana Nacional de Conciliação, ele fez um levantamento e informou que a Justiça do Trabalho destinou, eu vou até ler aqui o número, porque eu não acreditei e não gravei, a quantia equivalente a 243.448.332,19 para o combate à pandemia. Nenhuma justiça entregou esse valor, Érica. Nenhuma justiça, né, Noêmia? Nenhuma. Então, isso muito nos orgulha, né, como integrantes Então, os dados do justiça. CNJ, podemos acreditar os dados do CNJ, edição, exatamente. A maior parte foi de condenações, intaques, né, termos de ajustamento de conduta, ação civil pública. Então, eu acho que, além de dirimir todas as controvérsias e todas essas questões que a gente tratou aqui, ainda conseguimos dar a nossa cota parte de auxílio no combate à pandemia também. Então, acho que a Justiça do Trabalho fecha 2020 com chave de ouro. Não sei se tens mais alguma outra coisa que tu queiras, algum outro ponto de 2020 que te veio à mente, além desses, assim, para falar para gente. Érica, eu penso que 2020, eu sei que nós estamos aqui, nós duas, fazendo uma retrospectiva sobre esse passado e pensando como é que nós vamos virar 2020. Então, a gente falou de tecnologia, a gente falou das transformações das legislações do trabalho, que nos desafia o tempo inteiro. Falamos também da questão das lives, das dificuldades de trabalhar em casa, mas do potencial também de trabalhar em casa. Falamos dos marcos regulatórios que ainda não existem, o que acaba responsabilizando mais ainda o Poder Judiciário para dirimir os conflitos nos casos concretos. Falamos dessa demanda por uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade sem preconceitos, uma sociedade que demanda por representatividade. Mas também a gente precisa olhar e aceitar que 2020 foi um ano de perdas. Foi um ano de perdas de vidas, foi um ano imprevisível, foi um ano que nos exigiu muita flexibilidade, recomeçar todos os dias, muita resiliência, muita capacidade de acreditar em dias melhores. Foi um ano que mostrou que o individualismo não é uma linguagem mais, eu diria que está na moda. O individualismo causa estranhamento. 2020 deixa uma ideia de solidariedade, de união, de unidade, de respeito à diversidade, respeito à diferença, respeito à divergência. Se nós queremos um 2021 diferente, talvez esse legado esteja para todos nós, como pessoas, mas também como profissionais, mas também como instituição. Então, Érica, eu te agradeço muito a oportunidade desse diálogo e eu tenho certeza, olhando aqui, olhando para a magistratura do trabalho, olhando numa perspectiva nacional, nós somos uma magistratura muito qualificada e nós estaremos à altura do nosso tempo em 2021, unidos, respeitando as nossas divergências internas e externas
e capazes de nos lançar realmente para o Judiciário 2021, para o Judiciário do futuro. Ai, querida, exatamente. Eu é que te agradeço. Como eu disse já no início, vou ser repetitiva, mas não me canso de repetir. Não tinha como encerrar esse ciclo de lives de 2020 se não fosse contigo. Que sempre, tudo que eu disse aquilo, para quem não te conhecia, eu tenho certeza que viu que eu falei a verdade, né? Da tua capacidade, da tua simplicidade, da tua simpatia, tudo isso que tu tens de bom. Então eu te agradeço em nome da Matra 12 muitíssimo, principalmente por saber do teu tempo escasso, de todas as tuas atribuições como presidente da nossa Anamatra, como juíza, como esposa, como mãe, como mulher, ainda como corredora. Ai, meu Deus, quando eu crescer eu quero ser como você, eu já sempre digo isso. Então, eu te agradeço muito. Eu também preciso fazer um agradecimento muito especial na condição de vice-presidente da Matra 12, a Patrícia Santana, nossa diretora de comunicação, que foi ela que idealizou tudo isso. Sem ela, nada disso poderia estar acontecendo. Eu quero aproveitar essa última live do ano para agradecer a todos e todas que nos acompanharam, que nos assistiram. O colega Felipe Calvê estava aqui praticamente em todas as lives da Matra 12. Quero agradecer aos meus colegas da Matra 12 que se dispuseram a participar em live. A gente fica nervoso, a gente gagueja, como eu disse, não é a nossa praia, mas a gente vem aqui, a gente se expõe e só não erra quem não faz, não é, Noemi? Então eu sempre digo isso, então é por isso que eu sempre meto a cara. E a Patrícia idealizou isso, eu falei, vamos junto, vou ficar com vergonha, vou gaguejar, vou ficar nervosa, mas conta comigo. E então eu quero agradecer a todos os colegas da Matra 12, tanto que conduziram quanto participaram, nossos demais convidados, né, que tivemos aqui lives incríveis durante esse 2020, e em especial a doutora Maria Beatriz, que está agora, acabou de deixar um comentário, a doutora Andréa Passoldi e a nossa querida Andréia House, que foram assim as protagonistas das lives da Matra 12. Então, além de todos os outros colegas, mas não vou citar apenas estas, para não me esquecer de nenhum outro. E, enfim, agradecer a participação de todo mundo e, novamente, a ti por estar aqui com a gente. E dizer para continuarem seguindo a Matra 12, seguindo a Ana Matra Oficial, porque nós vamos continuar com muito conteúdo de qualidade, sempre tentando trazer informação, tentar aproximar o judiciário, né, como naquela outra que a gente conversamos um pouco antes, aproximar o judiciário da população, da sociedade em geral com essas lives. Eles conseguem nos ver, eu tenho advogados, vários advogados aqui de lives que nos acompanham sempre, falam, nossa, doutora, não sabia desse seu lado, muito legal assistir a doutora em live, né? Porque realmente tem só aquele contato em audiência e a gente aqui se mostra como seres humanos, tentando, errando, aprendendo e tentando fazer um mundo melhor, não só dentro da nossa sala de audiência ou dentro das nossas associações, né, lutando pelos todas as nossas questões corporativas da magistratura, mas também tentando fazer um papel para a sociedade. Muito obrigada, Noêmia, muito obrigada mesmo. Obrigada a todos que estão nos assistindo até agora. Obrigada por ter ultrapassado o tempo, ter ficado até as 9h30 com a gente. E é isso. Agradeço muito mesmo. Obrigada a todos que nos acompanharam, a todas. Vi tantos amigos, Érica, que eu nem tive coragem de falar o nome para não esquecer de alguém, mas vi tantos, foi um prazer. Obrigada pela oportunidade. Obrigada também, obrigada a todos. Espero nos vermos em breve, pessoalmente, para dar aquele abraço bem apertado. Tenha certeza, vai acontecer. Então tá bom. Boa noite, querida. Vai cuidar dos teus agora. E muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Um beijo grande para vocês.